Primeiro ano, continuamos nesse capítulo muito importante da montagem da proteína, síntese da proteína e as mutações. Os erros. Mutação é um erro na hora de se fazer, na hora de se construir essa estrutura. Professor, isso ocorre por quê? Muita coisa pode levar a um erro. Não é? Desde a cópia do DNA, desde da transcrição para fazer o RNA, na hora da leitura códon e anticódon, podem haver erros. Você imagina, são milhões de ribossomos. Cada célula. São trilhões e trilhões e trilhões de células. Né? São milhões e milhões de ribossomos em cada célula, formando milhões e milhões de proteínas cada um durante a vida. Imagina, pode ser que haja um erro? Pode. Não é? O interessante é saber que o nosso código genético tem mecanismos para consertar os erros. Alguns mecanismos a gente só consegue conversar com os senhores lá no terceiro ano, num capítulo chamado Biotecnologia. Hoje nós sabemos como o DNA se prepara para consertar possíveis erros. O problema é que às vezes são tantas vezes vão ser feitas as proteínas que pode acontecer algum erro. Passa batido, vamos pensar assim, o DNA não percebe. Porque 99% dos erros o DNA percebe e corrige. Ele fala, opa, essa base está errada. Aí não é adenina não, aí é citosina. Vocês não prestaram atenção. Claro que não é falando, né? Corrigindo, é através de estruturas. Hoje nós estamos aprendendo, inclusive, a fazer isso. Essa técnica se chama CRISPR, mas a gente vai falar disso depois. E eu vou comentar uma questão de vestibular para os senhores que, muito provavelmente, o nome desse nosso código genético, jamais você acertaria pelo nome. Já foi até uma questão de vestibular de FUVEST, UNESP, e outros vestibulares, a UFSCar, se não me engano, também já fez uma questão parecida. O nosso código genético é degenerado. Professor, que nome degenerado? É um nome que, né, a princípio, nosso código genético é do tipo degenerado. Nunca que eu marcaria isso. Né? Imagina, veio uma questão falando sobre o DNA, o RNA, e aí falando lá, podem acontecer erros, tal, mas o nosso código genético, o código genético dos humanos é degenerado. O cara vai falar, olha, a palavra parece, né, não soa bem, mas é assim, o nosso código genético é degenerado. Professor, eu nunca marcaria esse nome para o nosso código. Pois é, mas o nosso código genético é do tipo degenerado. O que significa um código genético degenerado? Vou te explicar o que é, aí você vai dizer, legal, tem sentido. O RNA transportador transporta aminoácidos e o transportador tem o seu anticódon, que deve combinar com o códon do mensageiro. Sim? G no códon. Códon do mensageiro. G. Eu uso as três iguais para facilitar. G. Só entra o transportador trazendo o aminoácido cujo anticódon for CCC. E ele traz um aminoácido. É aquela tabela que eu olhei, professor, que eu não preciso saber de cor quais são. Claro que não, nunca, nem pensar. Tá? Não precisa saber de cor, né, cada um. Mas você imagina o seguinte, o transportador CCC, ele traz um tipo de aminoácido. Vamos pensar, vou chutar aqui, triptofano, que é um dos 20 aminoácidos. Então, vou chutar, não sei se é isso, teria que ir lá na tabela olhar, eu nem vou. Só estou dando um exemplo. CCC, lembra que GGG era o códon, o anticódon CCC. Ele traz o triptofano. Professor, então, mandou trazer triptofano, por isso que deu certinho o códon e o anticódon, isso.
Às vezes acontece erro numa letra, erro no nucleotídeo, mas não é apenas o CCC que traz triptofano. Outros podem trazer triptofano também. Outros transportadores com outros anticódons podem trazer triptofano. Se errar uma letra, mas chegar um transportador com o mesmo aminoácido, não há problema. Perfeito? Então, o que é um código genético degenerado? A possibilidade de transportadores terem anticódons diferentes, não é? Porém trazerem o mesmo aminoácido. Professor, então se eu tivesse que definir o que é código genético degenerado, eu diria, é a propriedade que o nosso material genético tem de um RNA transportador ter diversos anticódons diversos, diferentes, porém trazer o mesmo aminoácido. Isso vai ser muito importante no reforço que eu vou dar para os senhores de mutação. Então, código genético humano degenerado. A palavra parece estranha, dá a impressão de uma coisa degenerada, ruim, né? Mas sim, o nome que deram para isso é código genético humano, claro, nosso, degenerado. Um transportador com diversos tipos de anticódons trazem o mesmo tipo de aminoácido. E isso no próximo assunto vai ficar mais legal ainda.